Lisa, mas eu não sei viver? A gente nem sempre sabe. A gente vive como se fosse o último dia, como se o mundo fosse acabar, como se tudo acabasse no nada, naquele determinismo que ficou num arquétipo no nosso inconsciente, de que algumas religiões ainda acreditam nisso, que está tudo certo também eles acreditarem, de que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno, né? Essa é a crença, não é verdade, né? E a gente vai trazer esclarecimento para tudo isso. Não existe esse determinismo, porque o inferno é nós mesmos que nos levamos quando a gente não tem consciência, que a gente vive de uma maneira desregrada, de uma maneira sem ter consciência, pelas fugas psicológicas, fugindo através das drogas, do álcool, da viciação, de tantas outras coisas, né? Desregramentos sexuais, excessos, tudo fuga para fugir do autoencontro. Porque a gente procura fora algo para preencher o vazio que está dentro. Então, viver com dignidade e autenticidade é a proposta da benfeitora Joana. Viver retamente passa a ser a nossa meta. O que quer dizer viver retamente? Viver com propostas moral, éticas, não cometer algumas atitudes que traz, que prejudica o outro. Jesus não disse, não façais aos outros aquilo que não gostaria que o outro fizesse a você. Então, aí é um dos pontos, né? A ética. Veja, o que é a ética? Então, nós temos ali um radar. O radar está ali, 60 quilômetros por hora. Eu sei onde está o radar. Então, eu acelero meu carro, eu ando a 80, quando chega perto do radar, eu freio. E aí, o que eu faço? Eu obedeço 60. Mas isso é ético? Eu segui a determinação e a regulação das leis dos homens? Não, eu não segui. Isso não é ética. Então, nós precisamos estabelecer esta ética no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Ser verdadeiros, falar a verdade, não mentir, não se viciar através da mentira, não precisar da aprovação do outro, sabe? Que a gente querendo a aprovação do outro, a gente mente, a gente explica. Não, vamos mudar toda essa postura, vamos trazer uma ressignificação para tudo isso. Então a Joana nos diz, não se creia equivocadamente que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, de fruir comodidades, de gozar as sensações tão de agrado do ego. Então, nós estamos equivocados. Não é a Lisa que está dizendo, é a nossa benfeitora. Então, veja, nós devemos entender que nós não nascemos para acumular coisas. Gente, a gente precisa tirar. Quanto mais leve, melhor. Não me serve, vou doar. Vou seguir em frente. Eu não preciso pautar a minha vida baseada em só no ganho material, porque eu não levo nada daqui. É lógico que ninguém está fazendo apologia para que a gente não possa viver bem. Claro que pode. Eu falo sempre para os nossos alunos, nos nossos grupos de estudo, né? Lá, e eu vejo assim, cada um fica pensando no que eu falo, mas veja, o que eu falo? O que adianta você acumular tantas coisas se não vai levar nada? O que adianta ter tantas coisas se você não vai levar nada? Então, isso agrada o ego. A gente tem que ter mais tempo para nós, para viver. Se eu já tenho, muitas pessoas têm conquista, já tem uma casa, um teto, mas quer mais, quer mais, quer mais, e não tem limites, porque a gente é muito levado pela mídia, pelas necessidades do ego, e também tem outra coisa que afeta. Às vezes a gente pensa que eu sou melhor aceito em um grupo ou com pessoas se eu tiver
o carro A, o celular B, ah, entendeu? E não é isso, nós estamos falando aqui de outros valores, de ressignificar tudo isso, de encontrar a verdadeira essência da minha vida, porque eu estou aqui, né? E aí, o ego, ok, ele quer nos ver bem, ele faz todos os mecanismos para que eu possa viver bem, mas não é só isso. Nós precisamos ir além. E a partir do momento em que decidimos pautar nossas vidas nos valores intrínsecos da alma, partimos para o desafio de ser. Aprender a ser um ser melhor, um ser digno, um ser real, um ser verdadeiro, um ser inteiro, que é o quê? É a individuação. É a proposta da Joana. É sermos nós mesmos. Sair da persona, da máscara, que muitas vezes é um mecanismo, maldade, ninguém tem consciência quando faz isso, mas às vezes ficou uma deficiência lá na infância do você se sentir acolhido, né? Então, sentir o pertencimento na comunidade, com as pessoas, e às vezes a gente foge um pouquinho de quem nós somos para usar sermos pessoas espelhos, aquilo que reflete o que o outro quer ver em nós. Não, para tudo isso e vamos rever. Então, aprender a ser melhor, a sermos inteiros. E neste aprendizado, o processo de autoeducação é se propor a viver consigo mesmo. O aprendizado de viver bem comigo, escutar-me, ouvir esta voz interior que clama, que grita: "Tô aqui, olhe para mim". Todas as respostas estão dentro, não é fora. A gente procura tudo fora. Todas as bengalas psicológicos, mecanismos de defesa, fugas, procurando fora. Mas tem aqui. Eu preciso escutar. Eu preciso olhar e ouvir a voz interior. Eu preciso do silêncio. Não é silêncio isolado do mundo, mas é um silêncio interior, um silêncio que me conforta, um silêncio que fala: nossa, que bom estar aqui comigo, sou feliz assim. E aí a proposta, veja, a religião. A proposta da religião é religar-se com Deus, não o Deus externo, mas um Deus interno, o Deus que está em nós. Veja, olha a importância de tudo isso. Religião existe que fazer com que a gente se ligue a Deus, né? Nesse ser superior, nessa força superior. Mas a gente procura, como eu estou falando, fora, mas o Deus verdadeiro e real está em nós. Todas as potencialidades estão em nós, porque nós somos deuses, só não sabeis. E nós estamos descobrindo agora. Então, estando mais próximo do nosso mundo íntimo, poderemos conviver melhor com os outros, porque não nos importaremos com a sombra do outro, mas aprenderemos a conviver melhor com a nossa, porque eu não vou mais me importar com a sombra do outro, os problemas do outro. Eu não vou fazer a projeção, que vai falar da projeção um pouquinho mais à frente, tá? Mas eu vou viver com a minha verdade, com a minha realidade, com a minha sombra, porque eu tenho sombra, eu tenho coisas que mudar na minha vida, eu tenho coisas que eu preciso trazer para a consciência, aceitar, mudar, ressignificar tudo aquilo. Então, todos nós temos sombra, e para fazer esse processo de iluminar, de trazer a iluminação para a sombra, eu preciso olhar para esse campo denso, sombrio, e entender que eu só tenho uma saída: iluminar, trazer para fora e ressignificar. E é um processo gostoso, quando a gente segue direitinho tudo que a benfeitora nos diz, viu? Então veja,
ela também nos fala: a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de te suceder, sem que te imponha sofrimento de véspera. Quantos sofrem antes da hora? Quantos de nós fica preocupado? Ah, mas sim, e amanhã? E se acontecer, se o mundo acabar? Nossa, se cair aqui um, um, um vir um terremoto, se aprofundar. Gente, primeiro, a morte não existe, né? Todos voltamos para casa, isso é uma passagem. Segundo, tudo está sendo direcionado por uma ordem superior. Imagina a nossa terra, não tem aí presidente, governador, deputados, senadores. Vocês imaginam como é o planeta, a supervisão geral do nosso planeta? Sobre a supervisão geral de Jesus? De todos os trabalhadores da luz, do bem maior? Desta governadoria que acompanha toda a natureza, nada acontece sem a permissão divina. E o caos serve à ordem. É outra coisa que a gente precisa entender. Tudo que acontece está certo. Tudo que acontece são ajustes. Quando a gente quer reformar uma casa e a gente está morando nela, é uma tragédia, né? Quem que gosta? É um pó, tudo incomoda, tudo incomoda. É uma bagunça que a gente fala, Jesus, meu Deus, me acuda. Estou aqui nessa confusão. Mas quando a casa fica pronta, que você fala, nossa, que delícia, que gostoso, que ambiente leve. E é isso. A nossa casa está nesse momento, numa grande reforma, sob a supervisão das hostes do bem, do Cristo planetário e de todos os seus trabalhadores. E nós estamos na luz, por isso que a gente precisa trabalhar e olhar para a sombra, iluminá-la. Nós precisamos deste autoconhecimento e tirar de nós a ansiedade, viver o hoje, aqui, agora. Deixa amanhã. Amanhã está na mão de Deus. Eu vou orar, eu vou pedir, porque eu preciso sim de ajuda, eu preciso de uma casa espírita como essa que eu estou, ou não, uma igreja, não importa. Onde você se sente bem, onde a sua energia está ligada, onde você se sente, nossa, que bom estar aqui, para você poder ter o bem viver, mas não sofra de véspera. Deixa, confie. Quando um problema não tem solução, você não tem problema. Porque não tem solução. Tudo a gente tem que confiar e deixar nas mãos de Deus. Eu falo, ore, pede para Jesus, para Joana, para quem você acreditar, qual o seu santo, porta para Maria Santíssima. Uns falam Nossa Senhora, importa o nome, importa que a mensagem chegue até eles. Quando você confia, entrega, solta da pontinha, porque a gente pede e fica cobrando. Então a gente tem que aprender a pedir e soltar, deixar nas mãos, que eles irão resolver para nós. E aí, então, gente, não vamos sofrer mais por antecedência. Vamos desacelerar. Vamos ficar em paz, tranquilo. Como diz o Jonas, desacelera, inspire, respire, né? E viva o aqui, agora. A educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser antes de ter. De ser ao invés de poder. De ser sem a preocupação de parecer. Veja, isso é de Joana de Ângeles, tá? O que quer dizer isso? De ser antes de ter. Primeiro eu tenho que ser uma pessoa melhor, uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira, uma pessoa de ética, uma pessoa de responsabilidade comigo e com o próximo, uma pessoa que respeita as leis. Quem entende um pouquinho de constelação sabe que a própria constelação, ela fala que a gente tem que seguir também a hierarquia, né? Mesmo que eu não goste.
Gosto do meu chefe, mas meu chefe fazer o quê, né? Que pena, mas não é o que eu tenho hoje. Então, veja, e quando eu estou preocupando em ser melhor, o que que acontece? Eu vou ter naturalmente. Não tenho preocupação, que Deus não deixará faltar nada. Tudo vai me chegar, porque eu sou uma pessoa próspera e confiante. Talvez não chegue tudo aquilo que eu sonho, que o ego deseja, mas não me faltará o suficiente para que eu possa ter uma vida saudável, tranquila, né, em paz. E veja, de ser ao invés de poder. Nossa, o poder corrompe. O poder é uma das provas mais difíceis que eu vejo. Uma das provas mais difíceis. Porque tem pessoa que sobe num tijolinho e se acha no poder. Aí ela já quer dominar o outro, né? Então, calma. Esse poder, ele corrompe. Todo ser que quer subjugar o outro, nações, homens, pessoas, comportamentos humanos, que está muito pautado no poder de dominação sobre o outro, é difícil. É uma prova bem perigosa. Não vamos nos preocupar com o poder. Para quê? Que eu vou responder pelo outro, eu vou responder só por mim. A vida, a jornada é minha. Está em mim as respostas, está em mim o poder de evolução, de me regenerar, de me acolher, de me amar, de aceitar. Então, como se preocupar menos com esse poder? Porque o poder é temporal, é passageiro. Quando a gente lê as obras de Kardec, no livro, eu não sei, não lembro o nome do livro agora, dos livros da codificação, Evangelho segundo o Espírito, Entre o Céu e a Terra. A gente vai ler ali depoimentos de pessoas que desencarnaram, na segunda parte, em que fala, nossa, eu era rainha, eu era isso, eu era aquilo, nossa, se eu soubesse quanto eu perdi, né? Então a gente vai ver que o poder do homem hoje é temporal, passageiro. O poder está na verdadeira essência do que somos, o que está dentro, que ele exala, ele transmite. Eu não preciso estar num lugar em específico. Quanto mais eu me coloco numa maneira de não querer ficar acima dos outros, mais eu sou feliz, mais eu sou um ser melhor, mais eu evoluo. Então, outra coisa que ela fala ali, sem a preocupação de parecer. A gente se preocupa muito o que parecer para o outro. Para, tira tudo. Eu preciso parecer, eu preciso agradar. Por que eu preciso da validação do outro para as coisas que eu falo? Por que eu preciso explicar tanto? Nossa, já passei tanto por isso na minha vida. Hoje eu já acho que não tem que explicar muito não, sabe? Hoje é... Por quê? Porque a minha verdade, ela tem que se estabelecer, né? Com autenticidade, com bases na moral, com bases no amor, no bases na compaixão, tudo isso. Não podemos esquecer que nós estamos aqui com guia, que é o quê? Jesus. Ele é o nosso guia, o nosso modelo único a ser seguido. Todos os demais ainda têm algumas deficiências dos que estão encarnados. Não ele. Ele é perfeito. Então, veja, por que eu fico preocupada em parecer? Quem tiver que gostar de mim, goste como eu sou. E não só na aparência física, mas na essência, né? Porque quando a gente quer parecer alguma coisa, a gente se transforma em pessoas espelhos, que reflete o que o outro quer que eu mostre para ele. Não é legal. E outra base é aprender a amar. O amar é um verbo, e como verbo a gente tem que aprender a conjugar, né? A gente ainda não sabe. Lembra lá dos animais, onde estavam aprendendo e desenvolvendo neles as emoções? O amor também se inicia com uma emoção afetiva, afeto. E nós vamos, ao longo da jornada, aprender a amar.
tem as, né, como um verbo, nós vamos lá ali aprender a conjugar esse verbo. Então, veja, tem primeiro o amor infantil, que ele tem caráter possessivo. É meu, é minha e não é mais de ninguém. Se não for meu, não é de ninguém. É posse, é para mim, é controle, é poder sobre o outro. Isso não é amor. É um afeto em que se baseia muitas vezes na sexualidade, então onde se baseia na possessão. Nós precisamos sair disso, porque quando isso explica muito do que nós vemos hoje na TV, nos jornais, no noticiário. A pessoa matou o outro, foi lá, assassinou, matou, destruiu. Não, eu matei por amor. Que amor é esse? Não é amor ainda. Ainda não amadureceu para o amor. A segunda face, então, é o amor de que é meu. Isso não é amor. A segunda fase do amor é o juvenil, que se expressa pela insegurança. Pessoa insegura, ciumenta, né? Ai, você não me ligou, ai, você não me procurou, ai, o que acontece? Ai. Então, quando a pessoa ela não tem uma maturidade, ela está numa segunda fase deste aprendizado, que faz parte, ela se expressa muito pela insegurança. Não tem um alto valor, uma autoestima, é insegura, ela acha que ela não merece, que não é capaz. Então, nós precisamos também ter o alto valor, o alto amor, para que a gente não possa botar a responsabilidade no outro deste amor que ainda não está elaborado em mim desta forma mais consciente, mais madura. Aí nós vamos também tem o amor maduro, que ele é pacificador e se entrega sem reservas e se faz planificado. Ou seja, é um amor que liberta. Ele liberta porque ele ama. Mesmo não é meu, não tem problema, mas eu o amo. Ele me ama. Enfim, é tão bom amar, é tão bom libertar, porque o verdadeiro amor continua em vidas após vidas. Às vezes você não está ao lado de quem você gostaria, daquela coisa que você fala, ai, minha alma gêmea, meu amor, queria estar com essa pessoa, como seria feliz? Às vezes não é momento, não é verdade? Nós temos que experienciar outras vidas, outras experiências, para amadurecer. E aí, senão, o nosso aprendizado fica deficitário, falhando. Nós precisamos viver com relacionamentos desafiadores para amadurecer e crescer, para nos transformar nesse amor maduro que liberta. De só de ver o outro bem, a gente já se sente feliz. Estas etapas estão vinculadas à maturidade psíquica. Vemos pessoas com idade madura e até mesmo avançada que permanece possessiva em suas relações, achando que todos têm obrigação de servi-la nas suas exigências infantis. Então veja a figura ali, né? Muitas vezes a pessoa não tem a ver com idade, tem com maturidade, mas muitas vezes a pessoa já viveu uma vida, já está lá na idade madura, mais idosa, mas ainda é infantil, ainda usa mecanismo de defesa para chamar atenção, para que a pessoa tem que estar sempre ali, do lado, servindo, trabalhando, nestas exigências, servindo a outra, em tudo infantilizado. A gente precisa entender isso, para a gente não ser uma pessoa muito infantil. O que essa criança não aprendeu? Por que eu preciso tanto que o outro esteja aqui, preenchendo algo que eu preciso eu preencher? Quando se é carente, essa necessidade torna-se tormentosa, deixando de expressar o amor real para tornar-se desejo de prazer imediato e consumidor. Então, veja do que nós estamos falando aqui. Quando a gente tem carência, a gente procura coisas imediatas, a gente procura sexo desregrado, qualquer hora, não preenche, é da coisa daquele momento,
é aquele prazer gostoso, mas que foi ali, acabou, daqui a pouco eu quero de novo e eu quero de novo. A Joana fala que é como se a gente tomasse uma água salgada que nunca satisfaz. E a gente quer mais e quer mais e quer mais, porque é perturbador, não é um amor real, pacificador, né? É tormentoso. E ele necessita dessas coisas imediatas, dessa busca desenfreada, mas a gente, quando começa a ter uma maturidade, que a gente começa a preencher o nosso vazio, a gente deixa desta carência para se tornar seres mais reais e libertos. E não nos transformaremos, não necessitaremos desse amor imediato, passageiro. As nossas construções serão mais duradouras, mais inteiras, mais significativas. Então, eis porque muitas vezes, quando alguém diz com aflição, eu te amo, está tentando dizer, eu necessito de você. São sentimentos totalmente diferentes. Não é amor, é carência, porque ela tem uma necessidade. Então, a pessoa vem para cumprir a necessidade dela, mas não é pleno. Entende? Passou aquele momento, ela já nem, muitas vezes, nem quer estar com a pessoa acaba incomodando. É preciso olhar para isso. A carência é um sinalizador de que a autoestima deve ser trabalhada, pois a pessoa não aprendeu a completar-se e busca preencher o vazio com a presença do outro, estabelecendo relações de cobrança em vez de relações saudáveis. Veja, a pessoa precisa do outro para ele, porque falta nele. Então ele projeta no outro, ele busca no outro, aí está num relacionamento ali há 2, 3 meses, um ano e fala: ai, não é aquilo que eu queria para mim. Nossa, é difícil, meu. Eu não achei que fosse assim. Por quê? Porque ela projetou. Ela projetou o que não tem nela e queria que o outro viesse e completasse. Então isso é sinal de uma carência. E nós estamos aqui justamente para entender todo esse processo, para deixarmos, para nos preenchermos o nosso vazio, para que as nossas relações sejam mais reais, verdadeiras e que nos fará um bem maior, não para preencher um vazio que existe em mim, mas uma relação saudável de completude. Se tem um amor maturidade, com autoestima trabalhada, mas parto na busca do outro que me completa, na amorosidade. Mas eu ofereço um amor inteiro, pautado na base de si mesmo. Então veja, um amor planificador, um amor maduro, um amor consciente do que pode, do que não pode. E às vezes está um pouquinho com aquela pessoa, com aquele companheiro, já é gostoso, é saudável, é como se você tivesse com um eterno sol iluminando você. Eterno sol trazendo a natureza, a gente começa a ver a beleza da natureza nas coisas, nas flores e tudo mais, porque é pleno, é diferente de um amor tumultuado, conflituoso, com a carência. E nós precisamos entender que não é o outro que vai nos preencher. Nunca. Por mais que a gente mude os relacionamentos, troque as pessoas, a outra relação com outra pessoa, vai buscar sempre aqueles parceiros com aquelas necessidades que eu acho, que eu procuro e eu atraio para mim, porque é uma coisa que falta em mim e que eu busco no outro, então eu vou atrair isso para mim. Não, a gente precisa ficar consciente para que a gente, de novo, atraia relacionamentos saudáveis, gostoso, planificador. Não busco outro perfeito para amá-lo, pois sou aquele que ama. Este amanhecer psicológico dos que amam e passa a viver proporciona vitalidade ao ser e à renovação. Porque eu não preciso assim cobrar do outro. Ai, você me ama. Ai, você está feliz comigo. Ai, sabe aquilo, aquela coisa. Não. Eu vou amar o outro do jeito que ele é, né? Com os defeitos que todos nós temos. Eu amo aquilo que ele é, tanto na forma física,
como no interior, como na essência, aquilo que ele me oferece. É isso. A resposta está aí. Então eu não vou buscar perfeição, mas eu vou buscar algo que enxergue em mim, que eu veja nele, aquilo com todos os defeitos. Porque nós estamos aqui, o planeta não é perfeito, nós não vamos encontrar ninguém perfeito. Sinto informar. O único que veio perfeito, a gente crucificou, a gente condenou, não é verdade? Então não procure pessoas perfeitas. Procure pessoas verdadeiras, inteiras e que te ame plenamente. E aí sim, a gente passa a proporcionar para nós uma vitalidade. É aquilo que eu acabei de falar, de olhar para a natureza, de olhar para a vida, de olhar para as pequenas coisas, dar valor àquilo que realmente tem valor. A descoberta de que somos potência do amor possibilita canalizá-lo de forma saudável, a benefício próprio, do próximo, da coletividade e da relação com as forças do universo. Então, quando a gente descobre que Deus é amor, Deus está em nós, todas as células do nosso corpo respiram amor. Então, quando a gente descobre tudo isso, a gente vai canalizá-lo de uma forma o quê? De compaixão, de uma forma de trabalhar para o próximo, de nos doar. Porque quando a gente se doa, a gente recebe. É uma mão, como diz também na constelação, né? A gente tem que dar e receber. É assim o processo da nossa vida. E a gente canaliza de uma forma saudável para benefício primeiro de nós mesmos e depois do outro, ajudando o outro, dando a mão, subindo, levando ele a crescer. E a nossa relação com a coletividade se torna melhor. Porque eu amo. E se eu amo, eu quero o meu irmão feliz. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, não. Eu tenho que primeiro me amar. Eu me amando, eu vou amar o próximo. E amando ao próximo, eu estou amando Deus. Então, se eu amo, essa relação minha com o universo será, iluminará muito mais. Ela será ampla. Por quê? Porque eu vou, ao emanar o meu amor, eu vou, eu vou trabalhar nas energias mais densas, que se encontra aí com essas egrégoras mais densa, perturbadora, e trazer a luz para o planeta, para as pessoas que precisam, e essa luz vai se expandir cada vez mais, iluminando todo o ambiente em que eu estou. Então, aprendendo a amar como sou, o meu amor para o outro será genuíno e verdadeiro, porque não estou amando o outro aquilo que eu espero encontrar nele, mas eu amo aquilo que ele é. Olha a diferença. Então, o amor é a substância criadora, nos diz Joana, e mantenedora do universo, construído por essência divina. É um tesouro que, quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se repete. Olha que lindo! Mas se agiganta na razão e quanto mais se doa, ele mais se agiganta na razão quanto mais se doa, e ele fixa-se com maior poder quanto mais se irradia, porque Deus é amor. Então, esse tesouro que somos nós precisamos só encontrar esse tesouro, expandir, amadurecer o nosso amor para se transformar genuíno e verdadeiro, né? Amando ao outro, porque nossa vida aqui é para aprender a amar. Os relacionamentos é para aprender a amar. Jesus nos ama incondicionalmente. Ele nos doou e veio até nós por amor. Ele se dedicou, ele sofreu. Não importa, por amor. Foi por sacrifício, como algumas pessoas pensam. Foi por amor, um amor verdadeiro, um amor real, um amor inteiro, um amor que liberta. Então nós precisamos agigantar este amor para que a gente possa ajudar em tudo aquilo que Jesus espera de nós, né? Então a gente precisa trazer, irradiar esta luz. E é isso, gente. Por hoje é só. Eu agradeço essa oportunidade
estaremos nos encontrando logo mais uma vez. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Obrigada, que assim seja, graças a Deus.